Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da PUC. Agora conversaremos sobre a química, mas agora com a química com uma habilitação da química forense. E estão aqui para conversar conosco a Aline Bruni, que é bacharel em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Química e doutor em Ciências pela Unicamp. Também é bacharel em Direito. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. É professora do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. E a Marina Mascarelli, que é bacharel em Química, com habilitação em Química Forense pela USP de São Paulo, também de Ribeirão Preto. É mestranda pela Unicamp, perita da Polícia do Estado de São Paulo. Eu agradeço a contribuição e a presença de vocês. Poderíamos iniciar com um caso, uma situação inusitada ou até mesmo engraçada a respeito do trabalho deste profissional. Quem gostaria de contar Acho que a Marina deve ter mais experiência interessante nesse caso. Olha, é uma situação inusitada, né? Como perita, a gente já teve que fazer atendimento num local bem de difícil acesso, um barranco, que era para acessar o trilho do trem, então a gente teve que descer um barranco de 30 metros, agarrado no capim, e ainda, além de tudo, carregando equipamento, pegamos um monte de carrapato, uma situação que foi... Muito bem. Então, vamos falar a especificidade deste químico. O químico ou a química forense. O que se trata, né, desta formação e deste trabalho? Bom, eu vou falar, né, como professora, a nossa habilitação em Química Forense foi a primeira habilitação em uma universidade pública, né, no país. A gente tem outra também, na Federal de Pelotas, e a gente quer que tenha muito mais, né, para exatamente poder divulgar essa área do conhecimento. Apesar da perícia criminal ser a mais famosa, né, das perícias, digamos assim, do trabalho, a gente tem também trabalho pericial na área de química forense, também na área civil, né, existem outras demandas que não são criminais, mas que podem também requerer aí os conhecimentos de química forense. Química forense, sempre está ligado o nome com fórum, é isso? Eu acho que tudo que é forense está ligado ao sistema jurídico, né? De uma forma geral, assim, porque não eu acho, é o esclarecimento que a ciência dá para as demandas da lei, né? Nem sempre esse esclarecimento vai chegar a termo, por exemplo, uma perícia, ela geralmente é feita na parte da investigação. Se isso não gera uma ação, nem civil ou nem penal, você não chega exatamente num fórum, digamos assim. Mas é o nome que se dá, de uma forma geral, para análise científica dentro das demandas da lei, né, do sistema jurídico. Acho que essa é a melhor... A gente já tem outros programas que abordam os peritos, né? E qual é a especificidade do trabalho dessa atividade na química? O que é isso? Ele fica no laboratório, ele faz o quê? Bom, como a professora já falou, a química forense, ela não se limita à atividade pericial, né? Então, assim, o químico forense, ele é um bacharel em química, como todos os outros, que tem algumas aplicações, alguns conhecimentos específicos na aplicação da química forense. Então, por exemplo, não só na perícia, mas nas atividades de pesquisa, nas atividades de ensino, nas atividades de indústria, que fornecem equipamentos, técnicas, materiais, testes, insumos que são voltados para a área forense, está um químico
que pode trabalhar nessa área também. Então, não se limita somente às atividades periciais propriamente ditas, né, que são a relação mais direta com a área forense, mas também todo o entorno, né, que gira para dar o suporte nessa área, tanto nas atividades de pesquisa, ensino e indústria. Então, é um profissional bem amplo, tem uma área de atuação extensa, que pode contribuir de diversas maneiras na área forense. Perfeito, mas eu queria saber agora a química na peritagem mesmo, né? Ele fica lá no laboratório descobrindo se é cocaína mesmo, ou desenvolvendo instrumentos, né? Assim. Tem várias, se você for pensar que a química forense, né, nessa área de peritagem, ela é, como o senhor disse, ela é aplicada para análise de vestígios, a gente tem a extensão da química praticamente para muitos tipos de crime, né, não só relacionado à droga, mas também a meio ambiente, a crimes contra a pessoa, crimes contra a dignidade sexual, enfim, você tem uma aplicação enorme aí dos conhecimentos químicos dentro da resolução de crimes de uma forma geral. Eu acho que, não sei se a Marina tem algo para completar, mas essa é muito amplo. Realmente, a aplicabilidade da química, eu acho que é uma das mais abrangentes dentro da área pericial. Com certeza. Então, assim, a gente pode ter atuação tanto em campo da química forense quanto em laboratório, né? Então, por exemplo, em campo, alguns exemplos que eu posso dar. Exames de falsificação, de adulteração de veículo, por exemplo. Quando um chassi está adulterado, a gente emprega uma técnica que é o exame metalográfico para fazer a revelação do número de chassi que foi ocultado. Outra aplicação também que é muito conhecida, né, especialmente por causa dos programas do CSI, que é a detecção de sangue pelo luminol. É uma ferramenta muito importante que a gente usa, que é da química forense, que é uma reação, né, quimioluminescente, que a gente usa para fazer a detecção de sangue oculto. Essa é uma aplicação de campo. Agora, já em laboratório, por exemplo, a gente tem detecção de entorpecentes, como você mencionou, a gente tem detecção de adulteração de fármacos, anabolizantes, outros produtos gerais, por exemplo, produtos de limpeza, vestígios de incêndio, se teve ou não uso de acelerantes, explosivos na prática criminosa. Então, assim, é bastante amplo mesmo a atuação dentro da área da química, tanto externa quanto interna. Exatamente. Oi. E no curso agora, falando na formação, o que se estuda na parte específica na habilitação da química forense? Que disciplinas são essas? A gente tenta sempre adaptar, né, para as demandas, mas, em média, os alunos que escolhem a habilitação de química forense, eles vão ter disciplinas do direito, né, para eles entenderem exatamente em que ponto que eles precisam, enfim, que a avaliação forense vai ser importante. Então, essas disciplinas, por exemplo, relacionadas ao direito, elas são só para habilitação de química forense. Temos também ciências forenses de uma maneira ampla, né, a disciplina, porque os peritos, essa área forense é uma área intrinsecamente interdisciplinar, então é importante eles saberem o que também as outras áreas fazem. E aí temos as disciplinas, né, de química forense experimental, que, por exemplo, como a Marina falou aí do exame metalográfico, existem experimentos, né, que a gente faz em laboratório para que isso seja feito, e também as disciplinas de criminalística e análise pericial de locais de crime, que integram os conhecimentos, né, da química e das ciências forenses com o direito, ou seja, com as demandas que são, que a lei, nas quais a lei exige o conhecimento científico. E quem é o aluno que procura essa habilitação? É o aluno que assistiu o CSI, né, e quer fazer aquilo, né, que se apresenta neste vídeo, ou ele sabe exatamente aonde ele está entrando?
Não, eu já fiz parte da recepção dos calouros várias vezes, né? E uma das abordagens que a gente faz é exatamente essa. Você não... aqui não é CSI, mesmo porque o CSI é uma série americana baseada, né, no tipo de sistema jurídico americano, e o nosso é muito diferente, tá? A nossa realidade é totalmente outra. Então, desde o começo, desde o primeiro ano, a gente tem uma disciplina, né, de apresentação do curso, onde a gente esclarece uma série de coisas, e tem também, aliás, do começo, um dos fatos inusitados é exatamente esse: as pessoas vêm pensando que vai ser CSI, e é totalmente diferente disso, e, enfim, a gente tenta esclarecer o máximo possível, tanto que são os alunos que às vezes pode escolher outra habilitação, ou até o oposto, ele entrou numa habilitação de tecnologia e acaba indo para a forense por conta desses esclarecimentos que a gente tenta fazer o quanto antes no curso. E eles também entram muito confusos misturando conceitos, né, relacionados à medicina legal, enfim, essa a questão, ou até psicologia aplicada à parte forense, como se fosse criminologia, avaliação de perfil criminal, e não é essa a tônica do nosso curso. Marina, por que você... Oi, pode falar. Por que você procurou esta habilitação? Bom, antes de me graduar em Química, eu já era formada no curso técnico em Química, então eu já gostava de Química, sempre foi uma opção para mim o curso de Química, e, paralelamente, a área forense sempre foi a minha grande paixão. Então, hora que eu descobri esse curso, eu não prestei nenhum outro, eu falei, é esse e que vai ser, era o que eu queria. Então, assim, eu já planejei desde quando eu soube da existência desse curso, que era o que eu queria fazer mesmo. Mas, como a professora falou, existe na minha turma mesmo, acho que foi um grande exemplo isso, né? Teve muitas pessoas que entraram achando que o curso era de determinada maneira, que era só a parte do CSI, chegou lá e era um curso de Química. Então, assim, um curso de Química, como acho que já tiveram outros programas que já explicaram melhor, ele trabalha com a parte de Física, com a parte matemática, com a parte avançada de Química, Química orgânica, Química inorgânica, Química analítica. Então, assim, é um curso extenso, é um curso pesado para quem está se aprofundando numa área do conhecimento que é a química, né, uma ciência central, e se a pessoa ela não está preparada ou ciente de que ela está fazendo um curso de química, ela pode se frustrar bastante pensando só na habilitação forense, que ela é só uma parte do curso, é um enfoque, né, a aplicação dos conhecimentos químicos para a atuação na área de química. Então, assim, isso é um ponto bem importante e sensível de quem está tentando ingressar nesse curso. É bom você ter esse conhecimento. Perfeito, isso é importante. Quais são os locais, vocês já falaram um pouco isso, mas vamos explorar mais. Quais são os locais de trabalho? Quer dizer, um deles é o concurso público que a Marina fez, né? E tem que ser aprovada para se tornar perito. Depois tem uma formação específica. Que outros locais ele pode trabalhar? Vocês já falaram, farmácia, né? Que mais? Não, na verdade, a Marina deu aí uma introdução, né, da parte jurídica, mas, assim, a química forense, ela tem várias aplicações, né? Desde, por exemplo, vou falar um pouco, uma coisa que está crescendo no Brasil, mas ninguém sabe, é a parte de pesquisa, né? Você pode ser um pesquisador nessa área, desenvolvendo métodos mais sofisticados e, ao mesmo tempo, mais rápidos, porque eu falo que, ao mesmo tempo que o químico forense é, em primeiro lugar, um químico, as demandas forenses elas são específicas, então você precisa ter exames que são realmente elucidativos sobre o determinado assunto. Você também pode trabalhar como perito judicial, né, que não é o perito criminal é mediante concurso público, né, para ele... Ele é um funcionário público, né? Isso, perito criminal mas na área civil, por exemplo, você pode ter demandas que não envolvem crimes, por exemplo,
porque é a parte civil, e aí o perito é nomeado, né, pelo juiz, é chamado de perito judicial, tá? E aí não é exatamente um profissional concursado, vai ser um perito que a gente chama ad hoc, né, para aquela causa, para aquele determinado ponto. E também, a partir de 2008, surgiu uma nova figura, né, dentro do Código de Processo Penal, que é o assistente técnico, que seria como se fosse o profissional que pode, eventualmente, contestar dados de uma perícia, ou, enfim, ele pode trabalhar tanto na parte da acusação quanto da defesa, né, mas também, a gente até teve alguns exemplos, né, de concurso para assistente técnico do Ministério Público, mas ele é, de uma forma geral, um serviço contratado. Quer dizer, ele se habilita para trabalhar como assistente e pode ser chamado ou não, é isso? O perito judicial, sim, ele vai fazer, geralmente, depende do estado, do tribunal, mas geralmente isso ocorre por meio de um cadastro, né, que fica acessível ao juiz, e o juiz aí, ele pode verificar os currículos e escolher um perito para a causa, nomear aquele perito especificamente para uma demanda, mas isso é na área civil, né, não na área penal. Na área penal é o perito realmente concursado, e as demandas que surgem vão para o Instituto de Criminalística local e para os peritos mais próximos para poder fazer a avaliação. E o assistente técnico é o meio termo, ele não é nenhum nem outro, ele vai contestar a perícia, eventualmente, se tiver problemas técnicos. Estou lembrando de umas causas importantes que a defesa contratou peritos externos, né, para fazer análise dos vestígios e com conclusões diferentes, né, do que a peritagem oficial. A peritagem oficial chegou, né, também existe essa possibilidade. E, sim, está correto o que eu estou falando? Está correto, não, porque no direito a gente tem o que a gente chama de princípio do contraditório, né, que é você poder responder sobre determinado assunto dentro do processo. Então, se a parte se sente de alguma forma prejudicada a partir da perícia, ela pode contratar e tentar contestar pontos periciais. Isso acaba, no Brasil isso está bem no começo ainda, né, mas nos Estados Unidos isso é muito comum e acaba, de alguma forma, eu acho, melhorando todo o processo, né, e a discussão, porque não deixa de ser uma discussão científica, desde que ela seja científica, deixando muito claro. Exatamente. De um caso já mais antigo, do PC Farias, né, que a análise dos mesmos vestígios, que a gente fala, dos mesmos materiais e análises balísticas e todas, né, toda a peritagem, não só a química, e a defesa contestava a conclusão tirada. Como é que é o mercado de trabalho para esse profissional? Há concursos frequentes, ou as empresas que produzem os materiais, ou a pesquisa, ou a coisa é mais restrita? Como é que vocês veem isso? Quanto ao concurso, tudo depende. Depende do volume de funcionários que estão na ativa no momento, quantos se aposentaram, quantos saíram antes. Depende de vontade política. Então, por exemplo, numa situação como nós estamos de pandemia, os concursos públicos eles foram temporariamente suspensos por uma questão de finanças públicas. Então, assim, tudo depende muito do cenário atual. A demanda é crescente, porque a perícia ela está cada vez mais em evidência, sendo cada vez mais solicitada, justamente com a contribuição da pesquisa, que nos fornece cada vez ferramentas mais precisas e métodos mais certeiros para a gente aplicar em campo. Então, isso possibilita o desenvolvimento de um trabalho cada vez melhor, e para isso a gente precisa de cada vez mais profissionais atuando. Então, assim, a atuação da perícia, ela está diretamente relacionada com a atuação da pesquisa. Então, a gente caminha todo mundo junto. Um gera demanda, outro gera atuação, e isso vai caminhando. Então, assim, a demanda é crescente, só que depende de outros fatores que não só esse, né?
Em São Paulo mesmo teve um grande concurso. Novamente, a gente já está com uma grande demanda, só aguardando uma nova edital. Então, assim, tudo depende do cenário, mas a demanda, ela existe, tanto na pesquisa quanto no setor pericial. E fora isso, a gente também tem a indústria, que trabalha com a produção de ferramentas, com equipamentos, com a manutenção desses equipamentos, que é feito por um profissional especializado. Então, assim, é toda uma cadeia de suporte que envolve profissionais da química. E lembrando também que o químico forense, ele não necessariamente precisa atuar na área forense. Ele é um químico que pode atuar em qualquer área, seja ambiental, seja industrial, na área farmacêutica. Então, assim, é um profissional que ele tem um leque de opções muito grande. Mas, falando com a professora, Aline, o aluno que entra em química forense e não consegue trabalhar na área, ele não se frustra? Eu acho que, como a Marina bem colocou, a gente está em época de pandemia, né? Eu acho que ninguém deve fechar as portas para as oportunidades de emprego. Então, é lógico que a gente tem muitos casos de pessoas que realmente insistem, persistem e acabam realmente sendo aprovados em concursos públicos, né? Tem pessoas que querem especificamente, eu entrei, realmente eu quero ser perito criminal, e essa pessoa se dedica depois, estuda bastante para o concurso, mas é o que eu falei, o químico, ele tem a formação ampla, e a gente já tem vários exemplos de pessoas que fizeram química forense que estão muito bem hoje na indústria, muito bem colocados em vários tipos de posição, tá? E temos pessoas que não fizeram química forense, que são peritos criminais. Então, essa acho que é a beleza da coisa, né? Você tem que amar a química independente do que você vai trabalhar com ela, e ela dá muitas oportunidades de trabalho, tá? Exatamente. Muito bem. E essa ênfase no curso de química forense, se escolhe em que momento do curso? Geralmente é depois do fim do primeiro ano, né? Porque já começam as matérias específicas, aí eles podem fazer a escolha pela habilitação. Tá? E nesta faculdade de vocês, quais são as habilitações possíveis? Todo aluno tem que fazer uma habilitação ou não? É obrigado a escolher uma habilitação. Ele pode ser bacharel em química, né, que contempla todos os requisitos, por exemplo, do CRQ para atuação como químico, e ele pode, assim, o bacharel, ele tem aquela aplicação mais ampla, ele não tem as disciplinas tão específicas, tá? Pode também fazer química, né, no nosso departamento, a gente tem a química tecnológica, né, e com aplicação agroindustrial, e a química forense. Então, eles podem escolher entre essas 3 habilitações. A gente não tem bacharelado tradicional, aí tem a licenciatura, é isso? Então, também a licenciatura no período noturno, que é específico para a parte de ensino, né? O químico dentro do processo de aprendizagem. Ensino básico, né? Uhum. Exato. Já discutimos aqui também num programa, outro campo, né? Sim. Aí o mestrado. Mas existe também a pedagogia universitária, né? É diferente, é interessante e é muito importante. Então. Perfeito. O curso tem muito laboratório? Estou falando química forense, mais especificamente. Bastante. O aluno pode... alguns alunos que procuram química querem, né? Não a química teórica só, né? Mas querem a química na prática. Sim, né? Sim. Não, o laboratório tem todas as modalidades até, né? Bioquímica, fisicoquímica, química analítica, inorgânica, química orgânica, você tem todos os laboratórios específicos dessas disciplinas. E não só os de química, né? A gente também tem laboratório de física, de microbiologia e várias outras aulas práticas que também envolvem a criminalística, né? Então, assim, o curso ele é bem aplicado, ele tem uma bagagem bem boa, experimental, é bem legal. Marina, qual a diferença entre a formação profissional e o trabalho na prática do perito?
Bom, no curso de graduação, a gente tem uma formação muito específica na área de química, mais aplicado ao uso do conhecimento químico na resolução dos problemas. Já na prática do perito, a gente entra no concurso com uma formação ampla, então todos os cursos são o mesmo cargo, a gente faz o mesmo curso de formação e temos uma atuação mais genérica. Então, não necessariamente no início da carreira você vai conseguir atuar diretamente com a área de química. Estão presentes vários elementos que foram estudados no curso, mas não é o dia a dia dentro de um laboratório, dentro da aplicação direta da química. Então, não necessariamente vai ser logo de cara essa atuação. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.